Eduardo Tegler. E aí, Stênio Moura, tudo bem? Tudo bem, você? Beleza. Mudamos os papéis, agora eu estou em cima, você está embaixo. Aqui. Pois é, cara, agora minha cara vai ficar aqui, ó, com as letrinhas em cima, assim. Verdade, verdade. Tinha que ter criado uma máscara para deixar você em cima, ainda mais sua cabeça, né, que é maior. Exatamente, vai ocupar todo o espaço. Tirando... Rapaz. Bom, vamos dar um minuto aqui, a gente já começa. Vamos, Tudo bem aí? eu vou convidar aqui. Tá tudo bem, vou Eu também convidar vou o mandar. pessoal aqui ó, no aviãozinho. Quem já entrou também, se puder entrar nesse aviãozinho aí, convida as 10 primeiras pessoas que aparecem aí. São as pessoas que você mais tem engajamento aí no Insta. É isso. O Eduardo, além de tudo, é um especialista em marketing digital. Isso é maravilhoso. Ah, é. E aí, se você também gosta do Stênio, é só você ir nesse coraçãozinho do lado e aperta bastante ele. Porque daí isso ranqueia também a live no Insta para mais pessoas enxergarem. Muito bom. Eu vou mandar aqui. Obrigado, Eduardo, pela consultoria gratuita. Mandei Estou aqui. mandando aqui para todo mundo. Eu ia fazer lá do escritório, aí vim para casa e... Então vai vir uns gritos de criança, provavelmente. Não tem problema, aqui também. A gente está lidando com ao vivo real mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar Vamos lá. então? Vamos. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao Projeto 1957, primeiro episódio. Um projeto que eu desenhei para ajudar as pessoas a acelerarem as carreiras profissionais, né? O Eduardo sabe disso e por isso que ele é meu primeiro convidado. Não basta hoje só você ser bom tecnicamente, né? Senão você faria uma faculdade, você faria uma pós-graduação, faria um monte de curso, leria uma meia dúzia de livro e se ranquearia profissionalmente muito bem. Mas a gente sabe que existem alguns segredos, né, não revelados, de pessoas de sucesso, do porquê elas chegam ao sucesso. E a ideia desse projeto, né, live todas as quintas-feiras às 19h57, é desvendar esses segredos, né, que são comportamentos, são atitudes que precisam ser tomadas, que precisam ser feitas com constância, como um hábito em longo prazo. Né, basicamente é isso. E o primeiro tema que a gente vai falar hoje é coragem. Né, eu trouxe o Eduardo porque ele tem uma história, né, que ele vai contar um pouco para a gente aqui, eu quero ouvir bastante. E hoje o Eduardo ele é franqueado do Instituto Gourmet, ele é um especialista em marketing digital, vendas, marketing, né, como um todo, palestrante. O que mais, Edu? Eu queria que você contasse um pouco para a gente, eu queria ouvir sua trajetória, porque eu tenho certeza que a gente, te ouvindo, vai entender onde que você tomou as decisões, onde que você deu aquela, como a gente chama hoje, né, que está na moda, onde você pivotou sua carreira para alcançar o que você alcançou hoje. Né? Hoje você é um empresário, você é uma pessoa que alcançou um sucesso profissional, né? Você liderou grandes empresas. Eu quero ouvir um pouco dessa sua história desde lá do começo, antes da gente entrar nas perguntas mais capciosas. Vou falar. Valeu. Stênio, obrigado. Primeiro, obrigado aí, pessoal, pela participação. Obrigado pelo convite, né? Tô sendo o primeiro aqui na participar da live desse projeto e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso esse projeto, porque você é extremamente competente, você sabe que aprendi muito com você também, a melhorar minha produtividade, né? Melhorar meu foco, e a gente troca muita ideia e a gente aprende bastante, né? Trocando sempre ideia e um ajudando o outro. Mas falando de mim, eu vou tentar resumir aqui para a gente poder depois falar mais aí das perguntas que você tem, né? Então eu vou tentar passar rapidamente. Lá atrás, então eu sempre quando eu falo de mim, eu gosto de falar desde quando eu era pequenininho, porque quando eu era pequenininho eu já era vendedor. Então eu era um vendedor de bolinha de gude, eu era um vendedor de pipa, eu era um vendedor de tudo que tinha, era época, né? Quando a gente era pequeno existiam épocas de coisas. Época de geladinho, eu vendia geladinho. Época de bolinha de gude, eu vendia bolinha de gude. Então eu sempre procurei, sempre gostei de fazer isso. E aos 9 anos de idade, para você ter uma ideia, meus pais sempre foram muito simples, né? Meu pai metalúrgico, minha mãe dona de casa, eles não tinham dinheiro para reformar a casa, o dinheiro dava para a compra do mês. E como o dinheiro dava para a compra do mês, como que você vai reformar a casa? Como que você vai refazer o teto da casa que você vai gastar um dinheirão? Eles reformaram a casa com a minha poupança, que eu tinha juntado com 9 anos de idade. Então foi uma reforma da casa que foi feita com 9 anos. E eu sempre gostei disso. Com 11 anos eu já dava aula de informática. Aí vem a questão também de querer dar aula, né? E aí depois eu fui para música, você sabe bem disso, né? Também já viveu aí de música, comecei a dar aula, fui fazer faculdade, fui depois para administração. Bom,
Mas eu gosto de falar de uma parte da minha carreira que foi o começo na parte que eu tentava ir para marketing, que era uma coisa que eu sempre gostava. Mas eu comecei trabalhando em RH. Eu trabalhava na área de remuneração e benefícios. Eu ficava fazendo planilha, fazendo proposta salarial. Eu via a empresa inteira, trabalhava na Avon Cosméticos, né, multinacional. E só que eu nunca dava 100%. Eu estava numa empresa legal, gostava de trabalhar lá, mas eu não conseguia dar o meu 100% naquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu não gostava do que eu fazia. Eu não estava gostando do que eu fazia, mas gostava da empresa. E eu sempre tentei ir para marketing, sempre tentei ir para marketing. Não conseguia ir para marketing, tentei uma vez, não me aprovaram, tentei outra, fui reprovado, tentei outra, fui reprovado, até que na quarta vez eu consegui passar num processo para ir para o marketing regional. E quando eu fui para o marketing regional, eu tinha que falar espanhol, tinha que falar inglês. E eu não tinha fluência em nenhum dos dois. Eu tive que aprender na raça, né? Fiz entrevista em espanhol na raça e fui atrás aprender. Tinha que tocar conference call com os Estados Unidos, com a América Latina, fazer apresentação em inglês e apresentar em espanhol. E o que eu fiz? Né? Aí entra a primeira coisa, eu me dediquei. E eu me dedicava como? Eu ia para a faculdade, eu ficava depois da aula, ficava até tarde em laboratório, ficava pô, mas à noite, eu chegava em casa, ficava só ouvindo série em inglês para melhorar e tal. Bom, consegui para marketing. E aí a minha carreira foi muito rápida. Quando eu entrei na área de marketing, aí eu estava fazendo o que eu amava, estava fazendo o que eu gostava, e aí é onde rola aquele amor com aquilo que você faz. E aí, quando rola o amor com aquilo que você faz, a sua carreira ela vai crescer muito mais rápido. Né? Então, se você está fazendo aquilo que você não nasceu para fazer, você vai estar forçando a barra. E toda vez que você força a barra, você não vai ter alta performance. Porque a alta performance ela está ligada com a sua essência. Ela está ligada com aquilo que você nasceu para fazer. E aí, quando você encontra que você está naquilo que você gosta, aí sim eu comecei a crescer profissionalmente. Pois é, eu queria até te interromper aqui, porque talvez essa seja uma das maiores dores, assim, né? Eu passei muito por isso, você sabe. Às vezes, eu acho que a maioria, tem estudos, né? Tem várias pesquisas que mostram isso, que a maioria das pessoas estão insatisfeitas no próprio trabalho, né? Sim. A gente nunca entende no detalhe se está insatisfeito com o trabalho ou com o que você faz efetivamente, né? Com o lugar que você trabalha ou com o que você faz. E essa é uma pergunta que todo mundo, direto eu ouço, direto. Inclusive, quando eu comecei a divulgar essas lives, uma amiga minha falou para mim, cara, eu estou num momento que eu estou me questionando. Eu respondi para ela, eu falei assim, cara, eu estou o tempo inteiro me questionando, e esse encontro, né, para trazer esse conteúdo para as pessoas, passou por isso. Passou por falar, cara, o que eu quero entregar de valor, né? A gente fala muito isso, né? Qual que é meu objetivo definido? O que eu quero? Qual que é o meu caminho, né? O final do caminho. Porque aí o caminho que eu vou fazer, né? A jornada que eu vou cumprir, ela vai estar relacionada àquilo. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas, e aí não importa a idade, não importa o cargo, não importa o lugar que está hoje, elas ficam nessa coisa, cara, mas eu não achei o que eu amo. Né? Você teve a sorte de encontrar marketing e falar, cara, isso aqui é o que eu gosto de fazer, eu vou tocar minha vida. Mas e para as pessoas que não sabem o que querem fazer, precisam, tipo, ficar no emprego, porque precisam pagar conta, não podem, e aí eu entro um pouco no tema, né? Como é que a gente, né, como escolhe isso, ou como descobre isso, e uma vez que descobre, como é que toma coragem para dar esse passo? Né? Tá. Como ter coragem para dar esse passo? Vamos fazendo assim, tá? Eu vou contando a trajetória e você vai fazendo as perguntas, que acho que é mais fácil, porque daí a gente vai entrando no tema. E aí eu vou dizer uma coisa que eu procuro sempre falar para as pessoas que me perguntam, peraí, mas você está dizendo que agora você vai render bastante porque você achou, você está numa área que você gosta, pô, glamour, né? Área de marketing regional da Avon, multinacional, né? Tomei conta de Renew, né? Pô, marca de 600 milhões de dólares. É fácil você gostar de trabalhar, né? Trabalhando com um gringo do lado, pô, quem que não gosta, né? É muito fácil você render desse jeito. Só que aí, quando você conta, todo mundo fala, legal, glamour, né? Mas não é, a gente sabe que não é. A gente sabe que no dia a dia é sofrível. A gente sabe que no dia a dia você tem que ficar preenchendo o template de planilha de Excel para mandar para os Estados Unidos, para eles depois nem ligarem o que você está fazendo. Depois você começa a ver que não existe tanto glamour assim, né? E qual que é o grande lance? E aí eu vou direto ao ponto. O que você está fazendo hoje
independente de se você gosta ou não, você tem que fazer da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Primeira coisa, e eu acho que essa primeira coisa já mata tudo, é a sua vida. É a sua vida. E a nossa vida, ela pode acabar amanhã. Pode acabar daqui 5 minutos. Então, se você, mesmo não gostando do que você está fazendo, você tem que procurar fazer aquilo com a maior alegria do mundo. Porque pelo menos você está respirando, porque pelo menos você está vivo, porque pelo menos você tem o seu trabalho, porque pelo menos você tem pessoas à sua volta, você tem dinheiro para poder comprar comida. Né? Hoje a gente vê que tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Então o pessoal fica querendo nivelar tanto as coisas lá em cima, também procurando o glamour, que às vezes ele não vai chegar. Às vezes você não vai fazer exatamente aquilo que você quer. Mas aquilo que você está fazendo, você tem que fazer da melhor forma possível. E aí vem o outro ponto. Pode falar. Não, pode falar. Vai, continua. Não, e aí, assim, fazer da melhor forma possível aquilo que você está fazendo hoje. Porém, as pessoas que estão assistindo aqui, eu tenho certeza que elas têm capacidade de mudar a qualquer momento. Se você acha que você não tem capacidade, você está enganado. Só o fato de você ter a oportunidade de estar participando de uma live, de estar com um celular, de ter acessibilidade a isso, acesso à informação, etc., você já tem possibilidade de mudar. Então, você tem que dar data para as coisas. Se você está insatisfeito com aquilo que você está fazendo, então tá bom. Então você tem que mudar. Você tem que dar a data. Peraí, eu vou dar a data. Para mim, daqui 6 meses eu tenho que ter mudado de profissão, eu tenho que ter. Eu vou empreender, eu vou fazer o que eu quiser, mas você tem que dar uma data e correr atrás daquilo. E arriscar. E você falou uma coisa que assim, a gente às vezes fica falando muito dessa mentalidade empreendedora, né? E você fez muito esse movimento dentro das empresas, né? Você, óbvio, hoje você empreende, você é um empresário, você, né, conseguiu fazer esse movimento que você queria, era o seu objetivo, mas dentro na sua carreira, né? Porque um dos objetivos dessa live é o seguinte: é claro que hoje em dia, cada vez mais, na verdade, as empresas não vão ter condição de te propor ou de te prometer um plano de carreira. Né? E eu vivi muito isso, e todo mundo vive, isso é comum, isso é normal, isso não é pessoal. Né? E aí quando eu pensei em fazer, eu falei assim, cara, primeiro você precisa abraçar essa causa, né? A sua própria causa, vestir a sua camisa, ser autorresponsável e falar, cara, eu tenho objetivo, eu vou crescer profissionalmente, porque tem gente que não quer empreender. Né? A gente já conversou muito disso, tem gente que não quer empreender, tem gente que quer fazer a carreira dentro da empresa, a vocação para determinadas coisas. E aí você às vezes precisa fazer um movimento arriscado, que obviamente passa por financeiro, né? Então, o grande lance assim, você estava na Avon, aí você de repente tem uma oportunidade para sair, ou de repente você enxerga uma oportunidade lá dentro, só que aquilo vai te trazer um maior risco. A gente sabe que quanto maior risco, maior ganho, mas às vezes a pessoa não pode correr esse risco porque ela tem conta para pagar, né? Porque ela tem alguns medos, e isso é natural. O grande lance aqui, o que eu quero descobrir de você é como ter essa vontade, essa motivação, ser destemido no sentido de, cara, eu vou porque eu vou conseguir fazer, porque isso aqui está me levando para o meu objetivo. Você acha que a coragem, na verdade, ele é só um resultado da sua motivação em cima daquele objetivo que você tem muito bem definido, sabe? Entendi. Deixa eu ler só que uma pessoa comentou aqui, eu vou te responder, ó. A Nayana, acho que é a Nayana aqui. Ama o que você faz, exatamente. Mesmo fazendo o que amamos, ainda assim precisa amar. É isso aí. Tem que amar aquilo que você está fazendo. E o amar, na verdade, é você se doar, né? O amor, ele é você se doar pelo outro, é você se doar por aquilo que você está fazendo. Então, a gente tem que se doar porque é a nossa vida, né? Se a gente não está se doando com o que está fazendo, você não está gastando a sua vida da melhor forma possível. E é o bem e a coragem vem da emoção. E a coragem vem da emoção também, né? Daquilo que vem do coração mesmo. Você tá... Exato, e a coragem, aí entra o ponto. Eu vou dar um exemplo aqui na carreira, né? Eu não vou chegar na parte depois que eu fui empreender, mas dentro da carreira, os pontos que eu tive que ter coragem, mesmo achando que eu não era corajoso. Mas quando eu estava na Avon, eu tinha sido efetivado, eu estava lá como analista, e apareceu uma oportunidade para eu ir para a Arno, que era uma empresa totalmente diferente, de eletrodomésticos, né? Ia trabalhar lá. Só que ia ser uma promoção. Eu ia ter 50% de aumento e eu ia de analista júnior para analista pleno. E eu falei, cara, em 1 ano eu já vou ser analista pleno e eu vou ter 50% de aumento. E eu estava para casar. O meu casamento estava marcado para, sei lá, ia ser no ano seguinte, né? Isso foi a decisão que eu tomei, acho que foi em setembro, ia ser no ano seguinte, em setembro.
Falei, putz, aí eu vou fazer uma grana legal para poder casar. Eu tomei a decisão, fui, e foi na época da crise de 2008, do subprime, que acabou pegando, o dólar disparou, a Arno dependia do dólar, porque a gente vendia muito ferro de passar, que era atrelado com dólar, o preço disparou, a empresa mandou embora metade, né, da fábrica e também metade da equipe de marketing. Quem foi mandado embora? Os novos. Ou seja, 3 meses que eu estava trabalhando, eu fui mandado embora. Em uma operação de risco que eu fiz. Saí de uma empresa que eu estava bem consolidado, fui para uma empresa que depois que eu fui pensar, eu falei, caraca, mas como é que eu fui parar numa empresa que a volatilidade, né, do mercado é muito grande e tal, muito arriscado. Enquanto isso, o cosméticos estava assim, ó, no meio da crise. Você tinha saído de lá. Cosméticos bombando, crescendo 10% por ano, né, cosméticos. E aí, quando eu saí, eu procurei emprego, procurei, fiquei 30 dias procurando, mas nesses 30 dias eu já comecei a empreender, já comecei a fazer alguma coisa. Mas em 30 dias, um ex-chefe meu da Avon me convidou para ir para o Boticário. E eu tive que mudar de cidade, com um casamento marcado, com os meus pais aqui que tinham idade, que precisavam da minha ajuda. Eu ia mudar de cidade e ir para Curitiba. E aí? Eu fui. Falei, beleza, vamos embora. Você acha que eu vou dizer não no meio da crise? E aí eu fui para lá. E o engraçado é que é o seguinte, quando eu fui para lá, eu fui como analista sênior já. Porque o salário de Curitiba é mais baixo. Então eu tive que ir como sênior para equiparar com aquilo que eu tinha. E aí meu chefe falou assim para mim, Edu, você vai entrar numa posição de analista sênior, você vai ser cobrado como analista sênior, só que você ainda não é. Eu te conheço, você tem 1 ano só que você tá como analista júnior. Tudo bem que como estagiário você assumiu categoria, você fez um monte de coisa e tal, mas, cara, você vai ficar aí pelo menos uns 4 anos como analista sênior para virar um gerente de produto. Bom, moral da história. Enquanto todo mundo saía às 5 para casa, eu ficava até às 10. Enquanto todo mundo entregava as coisas no prazo, eu entregava antes e fazia mais. Enquanto estava todo mundo entregando o que era para entregar, eu dava 200%, não 100%. E aí você pergunta, o que você fez em Curitiba? Você foi para Floripa? Você viajou? Você fez alguma coisa? Não, eu só trabalhei. Eu dediquei. Eu trabalhava de segunda a segunda, direto, ia dormir 3 da manhã, tinha vezes que eu acordava às 5, depois voltava e ficava trabalhando, me dedicando demais. Moral da história, em 1 ano, eu fui promovido para gerente de produto. Mas por que eu contei isso que tem a ver com a questão da coragem? A coragem, ela começa na nossa atitude. E depois que eu sempre me achei medroso, né? Mas depois que você começa a analisar, você tem que ter coragem para você primeiro sair da sua cidade, ir para lá e começar a tentar a sua vida, mesmo com um casamento marcado. Procurava um lugarzinho, kitnetzinha, pequenininha, bem simples para morar, para poder economizar dinheiro. Você tem que ter coragem para ficar trabalhando 16 horas por dia. E hoje em dia eu vejo que as pessoas querem qualidade de vida. As pessoas querem trabalhar 6 horas. Né? As pessoas leem o livro Trabalhe 4 horas por semana. As pessoas acham que as coisas são fáceis. Elas veem os milagres da internet, né? Os gurus, e acham que é fácil ganhar dinheiro, que é fácil crescer profissionalmente, que o diretor que está lá na empresa, o presidente, chegou lá por sorte, mas não. Exige bastante. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão procurando tanto conforto, elas querem evitar tanto a dor, que elas não se dedicam para aquilo que estão fazendo. Né? Então eu, quando era estagiário, trabalhava 12, 14 horas. Hoje o estagiário pode trabalhar só 6, que é a lei. E o cara, ó, deu 6 horas, já Sim. vai para casa. Então a coragem, para mim, eu vou entrar mais no detalhe depois, mas nesse momento da minha carreira, para mim, a coragem, ela está muito ligada com a atitude. Por quê? Porque qual que é a palavrinha que vai contra a coragem? O medo. E aí a pergunta é, quem aqui que não tem medo? Né? Eu tenho medo. Todo mundo tem algum medo. E aí tem até uma frase que virou comum hoje em dia, né? Você tá com medo de fazer? Vai com medo mesmo. Você não tem que... Você não tá... Não, Vai, entendeu? É por isso não, eu acho esses
Esses clichês são maravilhosos por isso, né? Eu sempre brinco com um amigo meu, falo assim, cara, a gente comenta, cara, clichê só é clichê porque é verdade muitas vezes. Então esse negócio de Exato. vai com medo mesmo, é aquilo lá, você tá na montanha-russa, a hora que você apertou o cinto, esquece, não tem mais jeito, você tem que ir. Você tem que ir, não tem jeito. Ali embaixo você Exatamente. desiste. E essa coisa de ir além, né? Porque eu vejo assim, você fica com esse negócio de... Eu vejo a coragem muito relacionada a empreendedorismo. E eu escrevi um artigo outro dia que falava sobre o intraempreendedorismo. Porque às vezes as pessoas acham que essa mentalidade empreendedora, ela funciona só quando o negócio é seu. Né? Ah, o negócio é meu, agora eu vou trabalhar 16 horas. O negócio não é meu, eu vou trabalhar às 8, 6, 4, seja lá quantas horas for. Exato. Porque o negócio não é meu. Né? O negócio não é meu. E aí eu sempre discuto aquela coisa do, cara, mas e a carreira? É de quem? É sua ou é da empresa? Né? Então, tipo, pessoas que vão além, elas não vão além pela empresa, elas vão além por elas, né? Você queria construir sua carreira, você ia casar, você queria virar gerente de produto naquela época, você queria virar diretor, né? Que você acabou virando depois. Você foi subindo, né? Você foi construindo, independente se a empresa te dava, falando assim, Edu, seu próximo passo é a gerência, Edu, seu próximo passo é a diretoria. Você, cara, falou, meu, eu tenho um plano e eu vou nesse plano. Tipo, não importa o que aconteça, eu vou seguir meu plano. Não, esquece a empresa, esquece. Quem espera do outro o seu sucesso, você vai fracassar. Entendeu? Aquele que espera alcançar o sucesso, que depende de uma empresa ou depende de outra pessoa, você vai fracassar, você não vai ter sucesso na vida profissional, nem na vida pessoal. Isso é em tudo. Se você está esperando que o seu casamento vai ter sucesso, porque você está esperando que a sua esposa, que é ela que vai fazer você feliz, está errado. Sucesso está em você querer fazer a sua esposa feliz. O sucesso está em você querer fazer a sua carreira dar certo. Não a empresa. A empresa, a empresa ela vai vender propósito, ela vai vender um monte de coisa, ela tem toda uma estrutura, ela tem uma identidade que ela vai te vender, ela tem o ponto de sempre querer te engajar para você crescer. Ótimo, enquanto você é útil, enquanto você está entregando resultado. A partir do momento que você começa a não dar resultado, que você não é mais útil, ela não precisa te engajar mais, ela te esquece. Então, você é responsável pela sua carreira. E um ponto que eu sempre fiz, isso eu te falei, né, antes da gente fazer a live, é que... E eu acho assim, cara, o Thiago falou uma coisa... O que ele escreveu aqui? Atitude, assumir o protagonismo da situação. É isso? É isso, exato. É isso que você está falando. Quando você... Muito se fala sobre isso, né? Sobre protagonismo. Mas o que é protagonismo? Né? Eu considero também um dos pilares assim, para o sucesso é essa atitude. É você ser eu brinco muito com a história do ator, né? O que o protagonista num filme faz? Cara, ele interfere em tudo. Ele participa de todas as cenas, enfim. Tá aí, Edu? Exato. Né? Ele participa das cenas, deu uma travada. Ele participa das cenas, ele interfere, ele quer mudar a situação. Exatamente. Assim, a gente precisa ali não seguia meu propósito, o que eu fazia? Eu mudava. Então, e foi isso que eu fiz também em determinado momento no Boticário. Eu fui promovido, tive oportunidade, etc. E quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para uma posição que eu nunca tinha trabalhado. Eu vim para ser gestor de operações. E aí eu fui pesquisar. E você mudou de emprego, né? Aí você mudou de empresa também. Eu mudei de empresa, eu mudei de área, e mudei de segmento, mudei de estilo de negócio, e eu saí de uma empresa bilionária para uma empresa bem menor, né, que era a Embeleze. E uma estrutura bem menor também. Só que eu fui para uma oportunidade onde eu ia ter visão do todo. Né? Eu, quando fui fazer entrevista, eu até pesquisei na internet o que o gestor de operações faz, né? Dentro do mercado de franquia. Eu nem sabia o que o cara fazia. Aí eu fui ler, eu falei assim, uma das coisas é você ser responsável pelos contratos das franquias.
Eu falei, putz, grila, jurídico. Ferrou, eu odeio, né, a área jurídica, eu não gosto, né? Não gosto de contrato, não gosto de... Putz, terrível. E mesmo assim eu topei. Mas por que eu topei? Porque eu ia estar numa posição que eu ia ser responsável por todas as escolas, né, todas as unidades do Instituto Embeleze no Brasil. Eu falei, cara, isso daí eu vou aprender um monte de coisa. E outra, eu vou poder fazer várias ações que eu aprendi na minha carreira e eu vou poder implementar aqui para fazer mudanças. E eu Empresa assumi, eu pequena, ia ter né? gente embaixo de mim, empresa menor, só que ia ter um monte de franqueado que são empresários que ia, entre aspas, reportar para mim. Ou seja, eu, né, saindo lá, né, minha carreira tal, fui para uma posição que eu ia ter que liderar um monte de empresários. Empresários que hoje estavam lá empreendendo, mas que já foram diretor, presidente de empresa, e hoje era lá o dono de uma franquia. E o cara ia ter que reportar para mim, eu ia ter que direcionar o cara para ter sucesso. Eu falei, meu, que maluco isso, né? E mesmo assim eu falei, não, eu vou encarar, que eu tenho competência para isso. Mas eu assumi o protagonismo e eu fui atrás. Porque Pois é, você tem que ficar no lugar. Eu tinha que seguir uma carreira de marketing, né? Era virar gerente de categoria, depois é virar diretor. você tinha um plano, né? Você tinha um plano, né? Para você, para sua carreira, assim. E até esses movimentos, porque uma das coisas que mais também a gente passa é você está numa cadeira, você está na zona de conforto ali, né? Que a gente fala. E aí você quer dar o próximo passo, né? Você é um, sei lá, você é um analista, você quer virar um coordenador, ou você é um coordenador, supervisor, quer virar gerente. Você nunca sabe a hora que você está pronto, você não sabe os skills que você tem que ter. E a gente vê muito, o que eu mais vejo, na verdade, isso aconteceu comigo, quando eu fui, todas as minhas promoções, elas aconteciam quando eu não sei se com você foi assim, mas provavelmente foi, é uma pesquisa que eu quero fazer aqui mesmo. Quando eu fui promovido, eu já exercia o cargo da minha promoção. O que eu quero dizer? Quando eu fui promovido a diretor, eu já exercia o papel de diretor. Eu não virei diretor para depois passar a exercer esse papel. Quando eu virei gerente, eu já exercia esse papel também. Eu já vestia, o que a gente brinca, né? Eu já vestia o sapato do cargo. Né? Eu desenhei minha carreira, cheguei ali, fiquei pequeno, né? Vamos dizer assim, a cadeira ficou pequena para mim, era óbvio que eu ia ser promovido, porque eu já vestia aquele sapato. E óbvio, igual você falou, né? Se eu não tenho condição de mudar aquele lugar, eu mudo. Então, eu fiz esses movimentos também de carreira, exatamente nesse sentido. Putz, eu tô numa posição agora que eu já estou vestindo o cargo de diretor. Cara, eu preciso mudar porque aqui não tem espaço. Porque eu tinha minha carreira o plano da minha carreira muito bem definido. Eu não sei se com você foi a mesma coisa, você já exercia esse papel, entendeu? Eu ouvi uma vez, eu não vou lembrar que eu tive alguns mentores, né, na vida que sempre eu ouvi bastante, né, e me ajudaram muito. E uma das coisas que eu ouvi é que assim, sempre você está sendo olhado. Sempre. Sempre tem alguém te olhando. Né? Independente do que você faz, você acha que não estão olhando para você com o que você está fazendo, o que você está rendendo. Mas sempre tem alguém te olhando. E uma coisa que eu aprendi é sempre trabalhe um cargo acima do que você tem. Então, isso é valioso. Quando eu era estagiário, eu sempre trabalhei como se eu tivesse efetivado. Ou seja, eu não trabalhava só as horas que eu tinha que trabalhar. Né? Eu ficava lá, eu me dedicava mais do que gerentes de produto que tinham lá na época. E eu me empenhava mais. Tanto que o meu chefe era um guatemalteco, tomava conta da marca Renew, na Avon. Encerrou o contrato dele de expatriado, ele foi embora. A vaga de categoria ficou 3 meses vaga. Quem que assumiu a posição? Eu assumi como estagiário a marca mais importante da empresa. Ou seja, eu tive que liderar reuniões, eu tive que tocar o negócio, como estagiário tinha que tocar aquela marca. E, ok, e aí sempre que eu mudava, eu falava, bom, eu sou gerente, agora eu vou trabalhar como diretor. Eu sou diretor. Então, quando eu estava na Embeleze, eu tocava o negócio como aquilo lá, como sendo presidente, como sendo sócio da empresa. Eu olhava aquilo e falava, não, eu tenho que rentabilizar. Eu apresentava para os sócios, para os acionistas. Eu fazia a reunião, apresentava, olha, mostrava o que a gente estava fazendo. Então, a posição é sempre de você olhar para cima, mas independente da área, do local que você está, do cargo que você está, é ter uma visão de dono. Então, sempre trabalhar como um cargo acima. Então, você tem que trabalhar como seu chefe, até mais, e sempre ter uma visão de dono dentro da empresa.
E assim, por exemplo, você trabalhava mais horas do que teoricamente você era contratado, você trabalhava eventualmente até mais do que seu chefe. Você não tinha medo de assim, cara, estou sendo subvalorizado aqui, eu estou trabalhando muito mais do que eu sou pago. Porque eu acho que isso é uma mentalidade também, e eu acho completamente errado, mas eu queria ouvir de você, porque na hora que você está ali na dor, né, trabalhando 16 horas por dia, e você olha para o lado e tem gente ganhando mais que você, tem gente eventualmente fazendo marketing pessoal em cima das suas entregas, você não Sim. olhar e falar assim, cara, para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Cara, isso é o que mais tem. Isso o que mais tem é gente que vai usar aquilo que você faz para poder se promover, porque o que mais tem nas empresas são pessoas que lutam pela carreira delas. Então são carreiristas, né? E esse é o grande erro, né? De quem começa a fracassar é porque são carreiristas. Então ela está preocupada com o cargo, está preocupada com a carreira, etc. Mas ela não está comprometida com o resultado do negócio. E a grande diferença de um profissional, e isso eu avalio hoje na minha empresa, eu olho para as pessoas que trabalham comigo e eu falo, aqueles que estão comprometidos com o resultado do negócio e têm uma visão de dono, você pode ter certeza, essas pessoas vão virar meu sócio no futuro. E eu não vou, eles não vão ficar meus empregados. Para mim, tem que ter data de validade. Né? Então, quem está na minha gestão, na minha liderança, vai ter prazo. Vai ter um momento que não dá mais, não vai ficar. Eu não vou ficar com um cara 3, 4, 5 anos trabalhando comigo como gestor. Não, esse cara tem que virar meu sócio. Então, ao mesmo tempo, as pessoas ficam assim, eu estou trabalhando muito, não ganho para isso. Eu sempre trabalhei, sempre teve gente que eu trabalhei mais e tinha pessoas que trabalhavam menos, entregavam menos e ganhavam mais do que eu. Talvez por tempo de casa, talvez pelo marketing pessoal, talvez porque gostava de vender muito, mas não fazia tanto. E aí acaba tendo um salário maior, né? Às vezes até cargo maior, e falou, pô, mas peraí, o cara não faz nada. Não tem problema, eu faço. Porque enquanto eu estou fazendo, eu estou aprendendo, enquanto eu estou fazendo, eu estou evoluindo, e enquanto eu estou fazendo, eu estou sendo útil. Porque aquele que ganha bem e tem o cargo, mas não faz nada, é um inútil. Ele só tem o salário e só tem o cargo, mas é um inútil para a empresa, para a sociedade, para as pessoas, e provavelmente esse cara é um inútil em casa também. Entendeu? É um inútil com a esposa, com os filhos, é o cara que não dá atenção para os filhos, é o cara que não dá atenção para a esposa. Perfeito. Por quê? Porque a vida dele está embasada no quê? Em uma falsidade. Né? Ele No pode até ganhar estereótipo, né? dinheiro. Exatamente. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que se doar, a gente tem que se entregar. Agora, não interessa, você não está satisfeito com o salário? Então tá no momento de você mudar, tá no momento de você buscar algo a mais. Você acha que o seu salário chegou no limite? Uma coisa que eu ouvi, que eu fiquei impactado. Se você recebe 10 mil, se você recebe 1.000, você vale 10 mil. Se você recebe 10 mil, você vale 100 mil. Se você recebe 100 mil, você vale 1 milhão. Então, a gente sempre vale 10 vezes mais do que a gente ganha. Sempre. Só que as empresas, elas não vão poder te pagar. Hoje, Stênio, você ganha tanto como diretor. Só que você vale 10 vezes mais do que isso. Agora, se a empresa te pagar 10 vezes mais, ela quebra. Porque no final ela precisa ter lucro. Então, a partir do momento que você tiver essa consciência, você vai ter que pensar, opa, peraí, eu vou ter que ir atrás para ganhar mais, eu vou ter que ir atrás para tentar virar sócio, para poder empreender e virar talvez o fornecedor dessa empresa que eu trabalho. Não sei, tem que se movimentar. A Mari fez uma pergunta aqui que era exatamente o que eu ia falar depois, que é esses movimentos, né? Como que você acelerou essa carreira assim? Porque você foi, né? Você fez o caminho analista, coordenador, gerente, diretor. Quando você chegou como gerente de operações no Instituto Embeleze, assim, qual foi a sua trajetória para você alcançar o cargo de direção? Você chegou numa empresa média pequena. O que você enxergou ali? Porque o intuito é, de fato, entender e desvendar esses segredos, né? De como as pessoas constroem os próprios planos e alcançam os resultados. O que você enxergou ali? O que você pensou na hora que você chegou no Instituto Embeleze e falou assim, cara, eu vou ter que fazer esse caminho. O que eu vou fazer? Sim. Primeira coisa, quando eu aceitei, deu medo. Certo? Peraí. Vou voltar para São Paulo, vou sair de Curitiba, tô vindo para cá numa posição que eu desconheço. Deu medo. Só que cada pessoa que está participando aqui tem várias competências e tem várias experiências. Né? A Mari perguntou, a Mari tem uma pancada de experiências.
tudo aquilo que ela aprendeu na carreira dela, quando ela chegar no lugar novo, ela vai poder trazer inovação. Ela vai poder trazer coisas diferentes. Você pode ir para uma empresa totalmente perfeitinha lá, que não existe, né? Mas você pode chegar naquela empresa. Se você tiver uma experiência diferente, se você tiver uma força de vontade, você consegue trazer inovação. E aí o grande segredo para você crescer é você unir 3 coisas. É você unir, óbvio, a sua atitude, então é você entregar muito mais do que aquilo que você tem que fazer, então é ter muita atitude. É inovação, né? A inovação é a palavrinha da moda, etc. Mas não, as empresas precisam de inovação, porque quando você chega numa empresa, aquele ambiente ele está numa zona de conforto. Por mais que seja uma startup, porque o pessoal que está ali está com aquela cabeça de startup, está com aquele pensamento, e aí você vem de um mercado totalmente diferente, você vai contribuir. Você vai poder trazer inovação. Então, só que aí você tem que implementar, tem que mostrar e fazer. Uhum. E a terceira coisa é focar no resultado da empresa. E quando eu falo focar em resultado da empresa, é você fazer o seu chefe ser reconhecido. Então, no meu caso, na minha posição, eu tinha que fazer o meu chefe ser reconhecido e mostrar que ele estava entregando um resultado diferente. Para o meu chefe ser bem avaliado pelo chefe dele. Então, é um efeito cascata. Então, é focar no resultado. Sim, você empurra todo mundo, né? Você empurra. Só que todo mundo vai enxergar que você que está trazendo inovação. Né? Então, exemplos, né, que eu fiz lá no Instituto Embeleze. Eu remodelei todo o conceito de campanhas, de endomarketing. As campanhas de endomarketing criam um engajamento absurdo na rede. Porque são empresários. E, teoricamente, você aprendeu lá quando você estava trabalhando em benefício RH, né? Você Exato. Trouxe esse know-how de lá. Você traz das empresas que você está e você vê o ambiente que você está, analisa, né? Porque nada se cria, tudo se copia, como diz o Murilo, se combina. Combinatividade, né? Que é combinar com criatividade, que eu adoro essa palavra. Então é isso, né? O que eu fiz? Eu comecei a mudar essas coisas que trouxeram mais resultado para a empresa. E aí o que acontece? O franqueado lá na ponta começou a ganhar mais dinheiro. O franqueado tinha que ter 5 pessoas na rua para trazer cliente para dentro da loja. Eu fui e implementei uma cultura de marketing digital, ensinando toda a rede como fazer Google, como fazer Facebook, para captar lead. E aí você não precisa dessas 5 pessoas na rua, você só precisa de um site para atrair e você ter equipe para poder ligar. Então você começa, eu coloquei uma cultura digital na empresa, aí você melhora o resultado. Você melhora as campanhas de endomarketing para ter mais engajamento, aumenta o resultado. E o franqueado na ponta ganhando dinheiro, a empresa cresce e a gente saiu de 137 unidades para quando eu saí, a empresa estava com 380 unidades em todo o Brasil. Quando eu entrei, ela faturava, sei lá, 8 milhões, quando eu saí já faturava 24, triplicou de tamanho. Então, as ações que você faz, elas precisam impactar diretamente no resultado, se você quiser crescer rápido. Por quê? Porque tudo aquilo que eu faço, eu negocio. Você tem que se vender. Você tem que ser um bom vendedor também para você conseguir crescer na empresa. Então, tudo tem que ser negociado. Então, quando a gente conseguiu atingir um resultado, aí eu fui promovido para um gerente executivo. Pô, agora tem direito a carro. Agora tem carro com gasolina, com tudo pago, né? Aí você chega lá e fala assim, caraca, né? Vou vender meu carro, vou botar um dinheiro no bolso e ainda vou sair com um Corolinha novinho aqui sem gastar R$1. Cara, você fala assim, nossa, que incrível. Mas por quê? Porque a empresa teve dinheiro. Porque você entregou resultado. E porque aqui, você... ó, que apareceu aqui. Quem que apareceu aí? Luquinhas apareceu. Lives então, são lives por causa disso, né? Colocou aqui, o Fábio colocou aqui. Não, o Fábio colocou um negócio muito legal, porque tem a ver com o que você está falando, né? Que é geração de valor. Né? Não importa você só fazer mais, você tem que fazer aquilo que importa para a empresa. Eu falo muito de produtividade, né? Naquela live que a gente fez, tem a ver com isso, né? Não fazer muito, fazer o que tem que ser feito. Quando você gera valor para a empresa, valor é... Tô com a mãozinha, né? Valor é reconhecido, né? No capitalismo, ganha mais quem gera mais valor. Exato. E é o que você falou, o valor ele é recompensado. Ou você negocia na própria empresa, ou você vai negociar ele fora no mercado. Exato. Olha quem chegou aqui. E aí, Luquinhas? Falou aí pro tio Edu. Vai lá. Eu tranquei a porta ali, só o máximo vai acontecer. Eu não tive essa oportunidade.
Eu larguei as chaves todas, porque senão ele tranca a gente nos quartos. Vixe. Então, e é assim, né? Esse negócio do valor que você falou, olha só como é maluco, né? Eu vou dar um exemplo lá no Instituto Embeleze. Eles faziam campanhas e davam prêmios. E aí eu mudei as métricas das campanhas, criei métricas novas, mais justas, aí automaticamente toda a rede falou, putz, olha, agora eu consigo ganhar. Eu dividi em clusters todo o Brasil, né? E aí com isso eu consegui fazer eles disputarem entre eles unidades do mesmo tamanho. E em vez de dar um prêmio físico, dar um carro, que eles davam um carro, etc., eu falei, vamos dar uma viagem. Parece bobeira, né? Que as empresas fazem viagem de incentivo. Mas eu falei, vamos dar uma viagem. E lá em 2012, quando a gente fez a primeira viagem, que foi para Paris, a gente levou 30 franqueados para Paris para poder confraternizar os 30 melhores, 15, né? 15 com o acompanhante. Os 15 melhores franqueados da rede. Aí a gente vai lá, leva eles para Paris. Eles se conectam mais, eles trocam informações, um ajuda o outro, e todo o resto da rede fica maluco querendo no ano seguinte bater as metas para poder viajar. Porque qualquer um pode comprar uma viagem para Paris. Mas o difícil é você ir junto com pessoas que são do mesmo business, falar a mesma língua, cria um grupo de mastermind praticamente. Dali, dessas viagens, por exemplo, surgiu o Instituto Gourmet, que é a unidade que eu tenho hoje, né? Que eu tenho as escolas de gastronomia, surgiram de uma viagem dessa, por exemplo, lá da Embeleze. Então, olha só, que maluco, né? Uma ideia que eu dei de implementar, fazer uma viagem, conectou pessoas, que no final essas pessoas que se conectaram viraram os fundadores do Instituto Gourmet, que hoje eu sou franqueado. Pois é maluco. E uma dúvida é assim, alguém te pediu para fazer isso? Não, ninguém. Ninguém pede, pois cara. Sabe por quê? Porque tá dentro de você, você tem que fazer as coisas acontecer. E, cara, quando você faz as coisas, é a melhor sensação que existe quando você consegue cumprir uma meta, quando você consegue atingir seus resultados, quando você vê que você impactou a vida de outras pessoas. Porque o grande erro de quem estabelece metas é estabelecer metas pessoais e só para o seu crescimento. Né? E quando você levar o seu nível e você tiver consciência de que as suas metas e as ações que você vai ter, elas têm que impactar a vida dos outros também. Então, a minha meta, eu tenho que bater meta para quê? Para o meu chefe ser promovido, para o meu chefe ganhar mais, para a empresa ganhar mais, para poder contratar mais gente, para poder gerar mais emprego. Se você tiver essa consciência, você vai ser um profissional muito melhor. Agora, se preocupar com sendo carreirista só, cara, sinto muito. Egoísmo não tem vez. Exato. E aí eu ia te perguntar, que é uma coisa também que sempre passa pelas conversas e tudo, que é o que impede? Você trabalhou em várias empresas grandes, você liderou muita gente, né, de todos os níveis e todas as realidades sociais. O que você acha que impede uma pessoa de crescer profissionalmente? E quando eu falo crescer profissionalmente, não é só ter um cargo, é ganhar mais, é gerar mais valor, é ser mais feliz no trabalho. Porque cada um tem um plano de carreira, e quando eu falo plano de carreira, não é que todo mundo vai chegar a ser CEO, presidente. Não. Às vezes o meu plano de carreira é chegar num nível que eu possa ter um conforto para morar, para poder sair. Talvez eu queira sim ser presidente, talvez para mim esteja bom estar nesse momento, mas eu quero ter mais estabilidade. Enfim, o que você acha que as pessoas hoje mais erram no ambiente de trabalho, coisas que você viu e coisas que você também cometeu, obviamente, que impedem elas de crescer? Tá. Primeira coisa que as pessoas erram, para mim, é você sempre querer se comparar com os outros. E quando você começa a se comparar, por exemplo, você fica se comparando com o cara que já chegou em tal lugar. Ou quando você se compara com outro que tem já essa posição e ou foi promovido. Essa comparação que as pessoas ficam fazendo no mundo corporativo te leva ao fracasso. E eu falo isso porque eu sou um cara que sempre ficava olhando para os outros e eu falava, nossa, olha, no dia que eu estiver sentado ali, ó, naquela cadeirinha ali, ó, nossa, cara, putz, né? Aí eu vou estar feliz da vida, aí eu vou estar realizado, né? E aí as pessoas ficam se comparando o tempo todo. Então, essa coisa de você ficar se comparando, o que acontece? Você não cresce.
Porque, na verdade, a única pessoa que você precisa vender, que você precisa vencer, é você mesmo. Né? Você precisa... Até comentou aqui. Quem comentou aqui? A Mari falou o quê? Marçal tá polêmico? Marcel tá polêmico? Ah, não, é que um amigo meu colocou aqui, o Marcel, colocou onde ninguém pode comprar uma viagem, que eu não estou conseguindo ler o comentário aqui, onde ninguém pode comprar uma viagem, o que é aspiracional para os outros não tem necessariamente, não necessariamente aspiracional para você. Tem empatia e se coloca no lugar de quem você quer incentivar. Exato, exato. O que é valor para aquela pessoa, né? Porque às vezes você fala assim, uma viagem, putz, parece banal pra gente, porque pode viajar, pode fazer coisa. Mas quando você entende com quem você está falando, você gera valor, porque para aquela pessoa, sim, aquilo é ímpar, é aspiracional, ele nunca vai conseguir viajar, né? Você estava trabalhando com pessoas que estavam ali sim, começando uma carreira, né, o empreendedorismo lá pô, viajar para Paris, cara, tudo pago, ficar 10 dias em Paris, convivendo com grandes líderes de mercado, não sei o quê, isso é mega aspiracional, exato. E tem a ver com o que o Fábio falou, que é entregar aquilo que ninguém espera. Porque entregar o que se espera é o básico, você foi contratado para isso. Né? sim, Não adianta você falar, putz, eu estou fazendo meu trabalho, quero ser promovido. Cara, você está fazendo aquilo que você foi pago. Beleza, tá tudo certo. Você vai receber aquilo que você foi contratado para. Agora, você quer ir além? Você quer ganhar mais? Você quer ser promovido? Você quer ter sucesso? Cara, você tem que ir além também. Né? Exato. E aí tem um ponto grande, né? A gente estava falando, você falou, mas o que vai fracassar a pessoa para ela não crescer, não conseguir se desenvolver? Eu falo dessa questão da comparação, porque a comparação sempre nivela a gente para baixo. Ela sempre vai fazer com que a sua mente ative, né, um gatilho que vai te jogar mais para baixo, porque você sempre vai olhar o outro. Né, e essa comparação vai te derrubar. E ela vai fazer com o quê? Com que a sua postura seja diferente. Então você vai chegar no lugar, você vai falar assim, putz, aqui não é um lugar legal, eu não vou ter oportunidade de crescer. O meu chefe, não sei o quê. Aí é uma pessoa que começa a reclamar de tudo, e aí ela vai tentar sempre procurar evitar a dor, evitar fazer coisas diferentes, e ela começa a ficar estagnada. Né? Então, o grande lance, né, que eu vejo é emocional, porque as pessoas se comparam, depois elas se sentem incapazes, aí vai faltar o tema que a gente está falando, que vai faltar coragem, mas vai faltar coragem por quê? Porque ela se sente incapaz. Ela se sentindo incapaz, ela não tem coragem de enfrentar. Né? Então você vai para ela não se move, né? Você vai para uma luta, né? Você vai para uma luta, na Bíblia tem lá a luta de Davi e Golias. Então Davi pequenininho vai lá enfrentar Golias e o cara, ele é ousado, ele não tem medo e ele fala, eu vou para cima, todo mundo deu risada dele, todo mundo falou, esse mirradinho aí, o cara é um pastor de ovelhas, vai derrotar o Golias, que é um guerreiro e tal. E aí, se você é esse cara que fica se comparando, se ele falasse, não, o cara é gigante, o cara é musculoso, o cara é muito mais forte, né? E aí fica lá se comparando, e aí? Aí você vai se retrair e não vai ter coragem de avançar. E aí você perde a luta. Mas Davi fez o quê? Davi foi lá, pegou, né, o estilingue, né, que ele tinha, foi lá e pum, acertou, tipo, na cabeça dele, lá, pum, o cara caiu e venceu. Ele foi estratégico, né? Ele falou, eu não vou ganhar no soco, mas eu tenho uma arminha aqui que eu vou derrubar esse cara. Então, ele sabia o final, né? Ele sabia que tinha que derrotar. Tipo, eu tenho que derrubar esse cara. Exatamente. Então, eu vou usar minhas armas aqui. O fracasso das pessoas profissionalmente está muito ligado a se comparar, e aí você começa a sempre se diminuir, você não se sente capaz, e aí você não tem coragem de fazer as coisas. Você não tem coragem de apresentar uma coisa para o chefe, você não tem coragem de ser ousado, você não tem coragem de muitas vezes enfrentar e bater de frente com quem está em cima de você. Entendeu? Você, por exemplo, é um cara que eu admiro, que foi lá e bateu de frente com os seus superiores. E quando você viu que não ia dar mais, cara, você foi lá e achou uma oportunidade melhor. Entendeu? E aí os caras perderam baita do profissional. E é isso que acontece. Entendeu? Se você é competente, bate de frente, vai para cima e vai ter alguém te blindando, vai chegar uma hora que você não vai caber mais ali e você vai achar algo melhor. Mas vai depender da sua atitude. Exato, esse é o ponto. Eu acho que o que eu mais defendo é que comece em você e
isso replica para as outras pessoas e replica nos lugares. Porque quando você começa a ter essas atitudes para construir a sua própria carreira, e essa é outra pergunta que eu quero fazer para você, você impacta todo mundo à sua volta, é impressionante, é muito rápido isso. Eu ouvi de uma gestora minha, eu comecei a ter algumas atitudes, porque eu defini muito bem onde eu queria chegar, e comecei a ter algumas atitudes constantes. Durante, cara, 2 meses eu não falhei um dia, foi 24/7, assim, eu estava disponível, eu fazia mais, eu tentava o tempo inteiro exercitar uma comunicação não violenta com as pessoas, eu tentava resolver os problemas e não ficar reclamando dos problemas. Cara, em 2 meses, a minha gestora falou assim para mim, o que aconteceu? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você tá diferente, tá clara a mudança. Cara, 2 meses, o que é 2 meses? Não é nada. Não é nada, tipo, em 2 meses eu entrei no radar. Entendeu? Por quê? Por causa de uma mudança de atitude. Óbvio, a mudança de atitude, ela leva a uma mudança de comportamento efetivo, né, em ação. E essas ações impactam as pessoas. Quando as pessoas são impactadas, elas percebem, começam a ter uma vida profissional melhor, e você é percebido como um cara que influencia as pessoas positivamente dentro do trabalho. E aí a pergunta é exatamente essa. Qual que é a dica de ouro, assim, né? Uma dica para a pessoa que quer construir um plano de carreira. Pô, estou numa empresa, estou insatisfeito. Estou no meu trabalho lá, cara, trabalho feito um condenado, estou lá, especialmente agora em home office, trabalhando 16 horas por dia, né, sem tempo para nada, sem regra de nada, recebendo ligação qualquer hora, estou me questionando, puta, será que é isso que eu quero fazer? Tem uma questão emocional muito forte desse momento de isolamento, obviamente, mas qual que é a dica que você daria? Cara, esse é um dos caminhos que você pode seguir para definir o seu plano de carreira e seguir esse crescimento sem se sabotar, entendeu? Entendi. Tá, sim, pergunta muito difícil, né? Pergunta complexa que daria um dia. E a gente tem poucos minutos. Mas eu vou tentar resumir. É o seguinte, você está com esse projeto agora, né? E para poder ajudar as pessoas a melhorarem a carreira, porque você passou por muitas dores e você conseguiu superar isso na sua carreira para ter um sucesso profissional, chegar onde você está hoje, e agora você quer passar isso para as pessoas. Então, a primeira coisa que eu dou de dica é que você tenha mentores, que você tenha pessoas que te direcionam, e as pessoas às vezes ficam presas naquele mundo corporativo só para a carreira, e acha que é o chefe que vai resolver, acha que é a empresa que vai dar o plano de carreira. Mas as ações que eu tomei dentro da empresa e as inovações que eu trouxe, eu fui buscar formação fora. Então eu busquei treinamento, eu busquei mentores, né? Então eu busquei ouvir pessoas que já passaram por isso e tiveram sucesso, porque daí você começa a ir para aquela técnica muito simples que a gente aprende, que é a técnica de modelagem. Quando você começa a ver pessoas que seguiram um passo a passo e conseguiram crescer e tiveram sucesso, você modelar essas pessoas é muito melhor. Então você estar próximo de pessoas que já fizeram isso vai te ajudar a crescer profissionalmente. Você conversar, ter mentores, ter pessoas que vão te ajudar a crescer sem estar dentro da empresa. Você tem que ter amigos, você tem que ter um professor, você tem que procurar pessoas que já trilharam esse caminho para crescer. E eu te falo, na minha vida, as decisões que eu tomei de coragem, eu sempre validei com pessoas. Eu tive a atitude de fazer, mas eu tive pessoas na minha vida que falaram, Edu, pode ir, cara. Pode ir que você está preparado. Pode ir que você vai conseguir. Pode ir que você vai crescer. Quando eu fui para o Boticário, para Curitiba, foi um amigo meu que foi meu mentor naquele momento, que falou para mim, vai, cara, porque o cenário é esse e tal. Quando eu também estava lá, eu vim para... Também foi uma pessoa. Sempre vão ter pessoas na sua vida que vão te impulsionar e vão te ajudar. E aí vem a atitude, né? Então, a questão da carreira, a gente fica muito preso no mundinho da empresa. A gente fica muito consumido, porque a empresa faz isso com você. A gente está com pouco tempo, mas a empresa, ela vai te colocar naquele ecossistema dela para você ter aquele engajamento e você ter os limites. Então, se a empresa quer te promover a cada 3 anos, ela vai te envolver para você crescer a cada 3 anos. É você que tem que sair desse processo definido, incomodar, ser a diferença ali dentro para poder avançar mais rápido. Só que sozinho você não consegue. Você precisa de um mentor, você precisa de pessoas que já fizeram isso,
que conseguiram antecipar essas etapas. Eu vou, modelo alguém, vejo e falo, cara, vou nessa pegada porque eu sei que vou errar, vou tropeçar, mas o cara já acertou. Então, o caminho é muito mais rápido do que eu ter que ir lá e estudar Sim. 5 anos, sei lá. Então, modelar é uma coisa que eu fiz e ter mentores, né, ter pessoas para me ajudar, eu não posso negar. Não foi coisas que eu fiz sozinho. Né? Os momentos de Sim. coragem da minha vida foi treinamentos que eu fiz, foi cursos que eu fiz, foram pessoas que conversaram comigo, que me orientaram. Então eu sou grato a todas essas pessoas que passaram na minha vida para eu tomar as decisões e conseguir chegar onde eu cheguei. E hoje eu tenho outros mentores que estão me ajudando para eu avançar Sim. mais. Você entendeu? Para eu avançar Sim. mais e conseguir Sim. avançar mais, crescer mais. Porque eu não paro. Depois que eu comecei a É. empreender, é máquina, entendeu? E para É isso. cima, entendeu? Consumir a vida. Então, É isso. essa é a dica que eu dou, tá? Assim, tem muita coisa, Cara, mas muito legal. Não, com lógico. isso você encurta muitas etapas, tá? Você ter mentor, procurar pessoas que já fizeram, cara, a coisa vai rolar muito mais fácil. Excelente, Edu. Cara, a gente está acabando, né? Já dando quase 1 hora. Queria te agradecer demais pelo seu tempo. Sei que você é um cara que tem 1 milhão de compromissos, inclusive com a sua família, né? Com seus filhos, com a Amanda e agora com a Maria Tereza que está chegando. Isso aí. Parabéns ao vivo agora. Obrigado. Cara, se você quiser deixar um recado, deixar suas redes sociais, sigam o Edu, cara, porque ele tem dicas incríveis de marketing digital, de comportamento. É um cara que conhece demais. Eu sigo, não porque é meu amigo, mas eu sigo pelo conteúdo mesmo. É bom de ouvir. Eu te chamei para conversar porque é bom conversar com você. A gente aprende sempre. Espero que a gente possa fazer outras lives. Deixa seu recado final aí. Quem quiser também, já vou deixar avisado que no link da bio tem uma série de links para você se cadastrar lá. Você pode entrar no meu grupo de Telegram para receber dicas sobre plano de carreira na prática, né, que é o que a gente está construindo aqui, e mais algumas outras coisas. Tem uma lista de livros que eu leio e alguns conteúdos que eu quero compartilhar com vocês de graça, então tá lá na link da bio do Instagram também. Edu, muito obrigado e Valeu. deixa o seu recado final aí, suas redes sociais e é isso. Pô, o recado final é simples. Stênio, você faz o seguinte, tira um print dessa tela e posta lá no seu Instagram. E aí vamos fazer um desafio para a galera que está participando aqui. O Stênio vai fazer um post dessa live perguntando o que acrescentou para você e comenta 1, 2, 3 vezes. Se a gente chegar lá em 50 comentários, eu e o Stênio, a gente vai fazer um sorteio da pessoa que comentou mais. Então comenta várias vezes. Tem que chegar em 50 comentários. Se chegar em 50, a gente vai mandar um livro sobre produtividade e carreira na sua casa, tá? Quem vai bancar vai ser eu e o Stênio, tá? A gente vai mandar na sua... Mas tem que dar 50 comentários. Vai lá, o Stênio vai postar, faz os comentários, tem que bater 50. Beleza? E aí minha rede social tá aí, gente. É só clicar em cima, entrar no meu Instagram e tamo junto. E a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte. Não sei se você é cristão ou não, mas você é filho de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você é imagem e semelhança de Deus, o mínimo que você tem que fazer é replicar o que Ele quer aqui na Terra. Então, a gente tem que fazer sim, porque você é imagem e semelhança de Deus e você pode fazer tudo o que você quiser. Você só não faz porque você está travado, porque você tem medo. Então tenha coragem, assuma o controle da sua vida. Porque se você assumir o controle da sua vida, o sucesso vai chegar e vai aparecer. E o sucesso está ligado em fazer o outro feliz, em fazer o outro crescer. Maravilhoso. É isso. Vamos para cima, gente. Maravilhoso, Edu. Show. Valeu. Muito obrigado, boa noite. Obrigado beijo em todos aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Até mais. Até mais. Valeu, galera. Vamos comentar, vamos